Lembrando que hoje é o dia, né, do portador da síndrome de Down e também é o Dia Mundial da Poesia, 21 de março. E estão abertas aí as inscrições para o 29º concurso de poesia com temática espírita da Arte Poética Castro Alves. Até o dia 30 de setembro, os concorrentes deverão enviar as poesias por carta ou e-mail para o endereço Caixa Postal 65.077, o CEP 01318, dígito 970, São Paulo, ou pelo correio eletrônico alta_carneiro@uol.com.br com os seguintes dados: nome, endereço completo, uma pequena biografia, cópia do RG. O prêmio Castro Alves será entregue aos contemplados no dia 23 de novembro, um sábado, às 15 horas, no Salão Bezerra de Menezes, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Rua Santo Amaro 370, na Bela Vista, em São Paulo. Esse evento que será apresentado pelo José Damião, Vanessa Cavalcante e Guiomar Santana, aqui da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, e a parte artística com a Vânia Rosa Malandrino, que é pianista. Então, já mande a sua poesia aí para a Arte Poética Castro Alves, e no dia 30 de setembro, até o dia 30 de setembro, e no dia 23 tem aí a festa, né, a cerimônia de contemplação aos ganhadores aí deste prêmio, 29º concurso de poesia com temática espírita. Qual a importância da poesia nos dias de hoje, Edson? Olha, Cláudio, eu estava pensando sobre isso, né? É. Você vê, já é o 29º encontro que ele está fazendo. Então, é 29 anos que ele vem promovendo, né? O Altamirando vem promovendo esse... Aliás, já fez um no Manuel Bento. Uma das entregas foi feita lá no Manuel Bento. Então, ele é um herói, na verdade, tá? Porque, infelizmente, a gente vem se perdendo, né? Ao longo dos anos aí, essa questão da importância, vamos assim dizer, da poesia, né? Porque muitas coisas, até com a questão da própria cultura em si, a transformação que vem ocorrendo, né, no ambiente escolar, tudo isso está levando as pessoas a não mais se importarem. E são poucas as pessoas que têm essa veia, né, vamos assim dizer, poética, ou conseguem fazer versos, prosas, né? E eu admiro demais, eu acho muito bonito, né? Quando a pessoa consegue rimar, por exemplo, né? Criar as frases inteligentes nas rimas. E se a gente for parar para pensar, Cláudio, as músicas em si, elas são poesias, né? Verdade. Se a gente for pensar, músicas que... É difícil você ter uma música de sucesso que ela não tenha rimas, né? Que os versos não se complementam, vamos assim dizer, em termos de palavras, né? O som final da palavra. Pô, isso é uma coisa muito legal, porque é muito inteligente, né? Requer, assim, uma capacidade da pessoa, né? Que eu diria que poucas pessoas têm. Então eu admiro demais, só que infelizmente é uma coisa importante, mas que vem se perdendo ao longo do tempo, né? Por isso que eu admiro o trabalho do Altamirando aí. Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais acho que até as próprias casas espíritas também deveriam ter um pouco mais de atenção, né, para esse tipo de assunto, sabe? Já imaginou se cada casa espírita promovesse um evento anual desse? Seria legal. Fazendo, né, abrindo para que os frequentadores, as pessoas pudessem, sabe, colocar lá as suas poesias e tal. A gente estaria incentivando as pessoas a retomarem algo, né, que está se perdendo. E aí, Maurício, como que você encara aí a poesia, a arte? Acho que é fundamental na vida da gente, né? A arte em geral. Poesia, literatura, complementando até, né, o que você estava dizendo, eu acho que tem que ter incentivo, né? Espaço, como vocês estão colocando, e trazer isso para os jovens, né? Que são aqueles que podem dar continuidade, né? Não só na poesia, como em todas as outras artes, né? Mas eu acho importantíssimo, né? A gente precisa da arte para viver. O que seria da gente aqui sem música, sem teatro, sem cinema? E não deixa de ser uma forma de expressão, né? Como diz aí Castro Alves, era
o poeta dos escravos, né? Morreu jovem, mas ele fazia uma crítica à sociedade da época, lá no século XIX, né? Então, importantíssimo. Agora que qual a forma que a gente pode estimular aí pessoas a se interessarem pela poesia, pela arte em geral? Então, o problema assim, eu estava falando que está se perdendo, mas se perdendo num aspecto, Cláudio, da cultura em si, tá? Porque rimas as pessoas vêm fazendo, aí até nessas músicas, esses funk maluco aí que esse pessoal usa aí, eles estão usando rimas. Se acha ou não, aí é outra conversa. Se é cultura, né, também é outra conversa. Então, rimar não é fazer poesia. Isso que a gente tem que entender. Sim. Tá certo? É uma métrica. Né? Criar a métrica tal, é uma coisa. Agora, criar poesia requer inteligência mesmo, requer você, sabe? Sensibilidade. E sensibilidade. Você pegar um determinado assunto, que nem ele falou, o Castro Alves, que era crítico, né? Você pegar um determinado assunto, Cláudio, e você, sabe, transcrever aquele assunto de uma forma poética, mas com meio, fim e tudo bonitinho, é uma coisa impressionante. Isso requer o uso da capacidade intelectiva da pessoa. E isso está se perdendo, infelizmente, né? A gente vê uma vulgarização aí, até na linguagem. Puxa, a gente tinha... Se você pegar o hino... nós conversamos uma vez sobre o hino aqui, não sei se você lembra de um programa que a gente falou sobre o hino, né? Foi em setembro, não foi? Você pega ali a linguagem do próprio hino brasileiro, né? Puxa, as rimas que são feitas ali, tudo é uma coisa fantástica. E ali, e as palavras que ele usa ali fazem as pessoas pensarem, peraí, o que ele quer dizer com isso aqui? Aí a pessoa vai pesquisar, e aí ela descobre, então ela começa a entender melhor. Isso está se perdendo, infelizmente. Então, uma forma de fazer isso voltar, a gente teria que criar um processo aí cultural, né? Teria que fazer uma revolução até nas escolas. Né? Em tudo, né? Vai ter um outro tema que a gente vai abordar aí, que é a questão das bibliotecas, né? Mais para frente, certo? Certo. Tudo tem a ver uma coisa com a outra. Se hoje você está num país... influenciando. Se você está num país que vai fechar bibliotecas, eu não quero me antecipar o tema, mas eles se interrelacionam, na verdade, né? Você está vivendo num país que estão fechando bibliotecas, alguma coisa está errada. Você pode dizer, não, mas é que a tecnologia... Peraí, até que ponto a tecnologia, né? Ela vai invadir tanto assim a vida das pessoas que vai fazer com que elas deixem de conviver, por exemplo, uma com as outras, num ambiente de biblioteca, por exemplo, né? De trocar ideias e tal. Se perdeu também, Cláudio, uma coisa que existia muito, que era aqueles clubes de leitura. Lembra o Clube do Livro? Clube de leitura. Clube de leituras. As pessoas se reuniam nas casas, né? Para ler. E juntos, né, interpretarem aquela leitura. Isso é muito interessante, porque... Saraus. Não saraus são chamados, né? Na minha época, eu conheci como clube de leitura. Então, era importante isso também para divulgação, né? Isso tudo se perdeu, infelizmente. Porque as pessoas estão se isolando cada vez mais, né? A tecnologia está invadindo aí as casas. Eu acho que isso não é bom para nós, tá? Não é bom para o ser humano. Tecnologia? Não, a tecnologia ela é boa. Ela vem sendo utilizada? Não, ela é boa. Porém, as pessoas não estão sabendo usar. Só isso. Né? Eu misturei um pouco os assuntos, né? Falando de tecnologia com poesia, mas eu acho que tem um pouco a ver, né? Em função do que a gente está perdendo aí de possibilidades de cultura e tal. Poxa, na minha época de escola, você tinha que ler os livros, né? E você tinha que, não bem um resumo, mas você tinha que fazer lá um relato do seu entendimento sobre o livro. Uma dissertação do que você achou. O entendimento, tudo tal. Puxa, era muito bacana isso aí. Naturalmente que eu não gostava muito na minha época, como garoto, porque a gente se sentia meio que obrigado, né? Acho que isso aí também foi um grande erro, sabe, que nós cometemos, né? Você colocar a leitura como se fosse um castigo, né? Você não foi bem aqui, então você tem que ler tal livro. Aí parece que aquilo aí é um castigo, trauma, né? Fica meio traumático, né? Quando deveria ser algo gostoso, né? Porque o livro ele te leva, né? O livro faz você imaginar coisas, ele faz você viajar. A poesia também faz você imaginar coisas, né?
Eu admiro demais quem consegue fazer, sabe, Cláudio? Pegar um tema, É né? bem legal, né? Pegar um tema e discorrer ele de forma assim, né, Quem tem poética. esse talento, né? Eu Assim acho como um fantástico. ator também, né? Acho que, às vezes eu fico vendo atrizes, atores, como é que ele tá falando o texto ali sem nenhum papel, né? Que capacidade que é isso. Agora, Maurício, quando você chegou lá que momento que você chegou na sua vida e comunicou isso à família? Eu vou ser ator, vou trabalhar com teatro, vou TV, filmes e por aí vai. Acho que é vocação, né? Só voltando um pouquinho, falando sobre a poesia, eu acho que se a gente estimular mais como este concurso, tem muita gente também que não tem espaço, né? Muita gente que, como em todas as artes, enfim. Então, abrir esses espaços, criar essas oportunidades, com certeza, além de estimular essas pessoas que estão aí anônimas, né? Elas vão aparecer. Mas, enfim, voltando ao ator. É vocação, eu acho que desde criança, né? Eu era muito tímido, e só que quando se reunia a família, pessoas ali, eu pegava e imitava personagens que eu via na televisão. Naquela época passava alguns programas de humor. E não sou tão antigo assim, mas eram programas. Praça é Nossa. Acho que até antes, não, Praça é Nossa também. E eu imitava, brincava, né? E o curioso é que naquele momento a timidez ia embora, né? Mas terminava, aí voltava a ser o menino tímido. Travava, né? De novo. E depois tive contato, né, na escola, né? Que também é o estímulo. E acho que o estímulo e a descoberta, né? Porque se você não experimenta, você nem sabe, né? Naquela época a gente não tinha todas essas informações tão fáceis como a gente tem hoje à mão. Então eu descobri o teatro na escola, na verdade, o que era teatro, como era se apresentar, como era um personagem, etc., né? Com uma professora na época, professora de português que fazia esse trabalho, né? Literatura. E dali para frente, alguns anos depois, eu tive um grupo amador com outro amigo. E resolvi, num dado momento, me profissionalizar e seguir a carreira. Mas é algo de sentir, né? A gente brinca que o bichinho do teatro picou, aí pegou. Igual do rádio e TV, né? E hoje como é que está a sua carreira aí? Eu faço um pouquinho de tudo, né? Televisão, cinema, teatro, os eventos corporativos também, tem muito espaço para o teatro, né? Que a gente consegue... não só como apresentador, mas a gente hoje transforma qualquer tema num espetáculo, né? Eu tenho até uma companhia especializada nisso. Legal. Então eu faço um pouquinho de locução, enfim, direção e tudo aquilo que está ligado ao ator, né? Até o pessoal brinca assim, não, você dirige, você atua, você escreve. Eu falei, não é que eu faço tudo isso, né? É inerente ao ator, né? O ator tem essa capacidade, né? De olhar, desse olhar, né, que a gente tem da dramaturgia, enfim. Quais que são suas referências aí na parte aí do teatro? Acho que a mais clássica é o Paulo Autran, né? Assim, um ator que percorreu várias épocas e era o nosso ícone, assim como a Fernanda Montenegro. Mas existem outros que não são tão conhecidos também que eu estudei com Berta Zemmel, que é uma atriz fantástica. Enfim, tem uma série de outros profissionais que a gente se inspira, né? Como exemplo não só na parte artística, mas como pessoa, né? Você que estuda e trabalha com isso diariamente, pelo menos para quem está fora, né, do meio teatro, a impressão que dá é que aqui no Brasil ele sempre foi... sempre uma resistência, né? Tanto a questão política, a própria questão cultural da sociedade. Fora do Brasil, você tem notícias, essa é uma veia do teatro mesmo, de contrapor, de mostrar o diferente? O teatro ele não deixa de ser, né, um espelho da sua sociedade na sua época, né? Então, se você for pegar a época em vários países, né, como teve Brecht, que até a linguagem teatral era, vamos dizer assim, ele fala do distanciamento, quer dizer, ele fazia uma crítica social, mas se distanciava da emoção, para que as pessoas tivessem uma razão
em cima do que ela estava assistindo mais clara. Nos Estados Unidos, na época da depressão, se você pega textos daquela época, você vai perceber naquele texto esse peso, né, do que aquela sociedade vivia. Enfim, então existem várias formas de você fazer teatro, né? Não sei se a palavra certa é formas, né? Falando mais popularmente, estilos, né? Então, mas de qualquer forma, em todo lugar do mundo, o teatro cumpre uma função não só de entretenimento, né? Mesmo o entretenimento é uma crítica social, né? Você pega uma comédia de costumes, também. Você pega uma comédia de costumes, na verdade é o homem rindo dele mesmo, né? Numa situação que é colocada ali. Como pode ser uma crítica, como pode ser... Aqui no Brasil teve aquele momento que tinha muita, na época lá atrás, da ditadura, que era uma questão de... uma forma de gritar, né? De colocar à tona os problemas, né? Como a poesia, né? A gente está falando do Castro Alves, naquela época, porque o poeta dos escravos, né? Porque ele escrevia... as poesias dele, né, falavam daquela crítica social, daquela questão absurda que era a escravidão e etc. Né? Então, acho que é isso. A arte em si, ela está aí para comunicar de alguma forma. Né? A gente tem um livro do Chico, que é o Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro, né, psicografado por ele, que causou um impacto quando foi lançado em virtude lá das poesias inseridas. 50 poetas diferentes. Então a gente vê fora que do Brasil, né? a poesia vem vinculada aí com a questão da espiritualidade. Causou nessa época esse livro, Cláudio, uma admiração muito grande. Foi onde o Chico despertou, né? Ou melhor, não é que ele despertou o interesse do público pelo Chico. Porque ele, primeiro, era um garoto, né, jovem, não tinha tanta cultura. E como é que ele conseguia traduzir, vamos assim dizer, os 50 poetas diferentes com os seus estilos, né, num livro que o Parnaso de Além Túmulo é um livro até razoável, né, em termos de quantidade de páginas, quantidade de poesias e tal. Então ali foi um despertar. E tem muitos espíritos, Cláudio, que continuam mandando as suas mensagens, né? Eu gosto muito do Cornélio Pires. Legal. Eu gosto muito do Guerra Junqueiro, né? Eles mandam umas poesias fantásticas lá do mundo espiritual para cá, entendeu? Trovas. Fantástico, pô. Ele pega inclusive críticas, sabe? Ele pega temas e eles constroem as estrofes lá, né? Não sei se chama estrofes, né? Eu não sou muito conhecedor do assunto, mas eles criam lá, né? Puxa, eu acho fantástico. Então tá aí uma dica para os ouvintes, né? Procurem aí o Guerra Junqueiro e o Cornélio Pires para vocês verem a capacidade que eles têm, né, de falar de um determinado assunto, sabe, rimando as coisas e tal. É fantástico. Eu não tenho essa capacidade. Não, também não. Só daqui 20 mil encarnações. Agora, Maurício, conversando com alguns músicos dentro do movimento espírita, eles não gostam que sejam taxados ao músico espírita, a música espírita. A música é música. Sim. Eles falam. Te incomoda falar, por exemplo, teatro espírita? Eu acho que o mais correto seria falar teatro com temática espírita, né? Porque o teatro é o teatro. Você pode... o teatro surge dos ritos, né? E o teatro tem uma ligação até... a religião se utilizou muito da forma do teatro, né? Aqui mesmo no Brasil, na época enfim, que se dominou aqui o Brasil, né? Se educava através do teatro, né? Através os católicos educavam, né? Mas eu acredito que teatro é teatro e música é música, realmente. O que a gente pode dizer, eu acho que é a temática, né? O que você aborda. Porque quando eu vou fazer como ator ou dirigir uma peça espírita, o mecanismo é o mesmo de estar dirigindo qualquer outra peça. E não necessariamente o ator precisa ser espírita, né? Não. Ele tem que ser ator. Tem que ser ator, é isso. Né? Por exemplo, se o ator vai fazer um personagem do mal, não necessariamente ele tem que ser mal, né? Ele tem que só incorporar tem que parecer mal, né? Mas, enfim, então acho que, respondendo a sua pergunta, na minha concepção, acho que é mais correto a gente falar a temática, né? Porque fica mais abrangente. Né? Sim.